pratico yoga, né? Então, repetir insistentemente um mantra e os mesmos slogans e escrever em negrito, como gostava hoje o Cantarino está aqui, a mim não causa nenhum impacto e acho que não convence a muita gente, ainda que, por várias razões, parece que está convencendo o Conazense. Desculpe pela extensão, mas como era a primeira vez que eu estava pegando, ficou bastante... o tema provoca. Obrigado. Bom, gente, primeiro bom dia, eu cheguei atrasado, peço desculpas pelo aguaceiro na lagoa. Passar imediatamente a palavra para o Rubem. Nessa sequência, primeiro agradecer a todos a presença, recebi o telefonema e eu já de antemão estou também num saudosismo e uma nostalgia insuportável, viu, Dada? E cada vez mais me emociona e fico feliz que você está de volta com sua clareza, sua análise e um mestre permanente, pelo menos para a minha geração, aqui no Instituto. Rubem. Bom, primeiro eu queria saudar o debate, né, porque eu acho que é muito bom a gente ver o Instituto discutindo conjuntura e questões que se colocam como centrais, são embates centrais, onde a gente tem um ponto de partida que não sabemos direito, porque a proposta aparece e, assim, diante da aparição da proposta é que a gente vai olhando, o que é isso, o que se passa, né? Mais ou menos uma coisa assim. Com isso já respondo uma coisa que o Manuel estava levantando, a indagação, quem é que está conversando? Não somos nós. Então a primeira coisa, não estamos na conversa. Eu acho que o debate é uma maneira de poder colocar, tem uma coisa séria, uma coisa importante, mais uma, não é apenas uma para isso. Eu também acho que eu não gosto muito de perder a piada em alguns momentos. Então, eu tenho... Isso, então, eu tenho um nome judeu, pelo menos essa questão. Então, talvez me dê nome. Eu tenho pensado muito, quem no convívio da casa me conhece, eu não sou definível como um marxista. Entretanto, acho que Marx nos oferece uma série de coisas. Tem uma expressão dele com Engels que me alerta de coisas. Tudo que é sólido se desmancha lá. Por que acho isso? Embora isso seja, em alguns autores, uma celebração, isso chama a atenção que tudo que a gente acha que é sólido, de repente virou no ar. Universidades públicas consolidadas, sistemas únicos de saúde consolidados, ou seja, o que Marx talvez chamasse a atenção, e eu acho que isso a gente tem que lembrar, é que não adianta solidez ou a tal da consolidação. Tudo pode se evaporar com uma velocidade tremenda. Eu acho que essa é uma questão do contexto que a gente está vivendo. Não é herd no SUS, então acho que é um pouco para a gente ter isso destacado. A apropriação da gente para conversar sobre a proposta do SUS legal, a manobra retórica me lembra de imediato a ousadia de fazer cumprir a lei, um documento, fazer cumprir a lei, um documento lá de trás, antes da 93, né? Parece que os recursos retóricos não se inovaram tanto. O SUS legal, e aí assim dizer, a gente meio atropelado. O primeiro alerta que eu vi, gente, tem alguma coisa esquisita acontecendo, e veja que me coloco no campo de estudo e análises políticas, foi no Facebook, uma colocação do Eider, gritando, né, no protesto, que aliás ele tem sido um gritador contra o Ministério atual, bastante importante, fazendo um conjunto. Se eu entendi bem, porque crítica em Facebook é chato, porque a gente tem é curtinho, é muito mais na retórica, mas se entendi bem o que ele procurava alertar, vão acabar com a atenção básica na medida em que nesse conjuntura, nesse contexto, uma medida dessas opera no sentido do desmanche.
Vi depois uma outra contribuição no Facebook, penso eu, como as redes são, né? A gente não tem mapa, em uma certa contraponto, de Laura Feilbeck, professora da Faculdade de Saúde Pública, fazendo um movimento de, ok, consequências são importantes, mas vamos olhar para a gente. Nós conseguimos, ao longo de um período grande, reforçar efetivamente as capacidades de gestão e de governo, contribuir para consolidar uma capacidade, eu diria, de inteligência das gestões municipais pelo Brasil? A provocação dela diz respeito a uma autocrítica dentro de um pensamento que tem linha partidária do PT. Né? Então, assim, acho que aliás, aonde se situa alguns dos nomes mencionados, municipalistas radicais, que se apresentaram e que estão presentes nessa questão. Mas encontram outras pessoas, né? Mas eu acho que esse debate, assim, ele me dá uma pista, assim, vem cá, então vamos olhar um pouco, fui olhar um pouco, a gente vai olhar, o nosso jeito de olhar é outro. Não é neutro, mas é de procurar compreender o que se passa. A começar por uma divisão de blocos que aparentemente em alguns momentos estavam lado a lado. Certo? Então, a começar por isso. De qualquer maneira, eu queria fazer os comentários aqui em cima do primeiro esforço ou esboço de análise. Haddad oferece muitas coisas para a gente localizar, mas eu vou seguir uma tradição que acho importante de poder pegar, assim, um primeiro passo, entender como chegamos aí, em cima de uma breve esboço sobre as formas de sustentação do SUS que temos. Por sustentação do SUS, eu não estou chamando a sustentação da nossa proposta, da proposta que vem do oitavo. Eu estou chamando os dispositivos, ações e atores que garantiam até aqui que o SUS não virou o ar, que o SUS continua a ser, com problemas, piorando em alguns momentos, avançando, mas que dá a sustentação concreta da política do SUS. E aí, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que quando a gente olha de 90 para cá, o arranjo institucional, CONAS, CONASENS, tripartite, bipartite, é de sustentação do SUS. Assim, de sustentação do SUS, isso não é uma coisa dos 90, muito menos das NOPs, embora as normas operacionais trouxeram à luz esses arranjos de conversa. Mas ele parece que vem das ações integradas de saúde lá atrás, quando a Previdência, sobretudo na gestão Lézio, parte para uma estratégia. Então, parte para uma estratégia de aproximação do INAPS com municípios, gestores municipais, gestores estaduais, e que produziu logo adiante, uma estratégia, alguns diziam que seria ponte, mas esse é um debate, e que foi densamente criticada por um conjunto expressivo de sanitaristas brasileiros, o povo do Arouca, como eu fico brincando, né? Por quê? Apontavam uma ideia de uma unificação do INAPS na saúde por baixo, nos níveis estaduais e municipais, e não uma mera transferência do orçamento para o Ministério da Saúde. A aposta é que descentralização e discussão, e eu vou usar o termo, ele não era usado dessa forma, pacto entre os gestores, pode produzir coisas interessantes. Essa é a aposta, e dessa aposta gerou efetivamente espaços de conversa política importantes. Não é à toa que mais adiante, quando o Collor faz os vetos do financiamento e da participação, os do financiamento crítico, a rapidíssima reação de governadores e suas bases de deputados fizeram
um projeto de lei que foi aprovado em 4 meses, desde a sua proposição. Gente, não tem outro. Aliás, eu tive recentemente olhando, é uma curiosidade, a ata da votação dos vetos, porque o Collor fez os vetos. Então, teve, já depois da lei do remendo, como eu chamo, teve uma sessão de votação dos vetos. E a sessão, ela mostra no Congresso, que acho que continuamos a ter, que era um esforço de dizer, gente, alô, os vetos são para ser derrubados, porque o problema já foi resolvido numa outra lei que a gente aprovou. Mas parece que tinha que dizer todas as questões, porque dar a lei foi mais rápido do que derrubar os vetos. Na verdade, ou a gente vai derrubar os vetos, ou então faz a nova lei. Eu acho que isso jogou um pedaço. Então, de uma certa forma, o processo que a gente tem, o apoio dos governadores, ele foi sendo construído numa tessitura que era a tessitura de diálogo das 3 gestões. O CONAS já tinha, o CONASENS vai se consolidar de uma maneira importante logo depois, e quando você entra nos anos 90, se cristalizou a tripartite como importante ator social de sustentação do SUS, as bipartites de sustentação do SUS nos níveis estaduais e municipais. Então, e todas as estratégias de descentralização, nasceram com a participação, em algum grau, desse jogo. Um dos problemas, esse é um arranjo sui generis, é um arranjo que você coloca a um tipo de ator, de arena, né, uma coisa que não é de partido, embora as discussões partidárias o tempo inteiro atravessem as instituições, obviamente, seria surpreendente se não fizessem, até porque os membros são secretários indicados por governos. Né? Então, mas não é uma instituição governamental, então tem um sui generis aí nesse, e parece que defende uma coisa que talvez seria, não é, interesse de nível de gestão. Mas isso vem operado, para bem ou para mal, como uma sustentação do SUS. Um dos problemas desse arranjo é que secretários municipais de saúde, em primeiro lugar, e secretários estaduais de saúde, em segundo lugar, são frágeis. Porque nem é o caso da solidez que dura. Desmancham com muito mais rapidez. Por quê? São indicados sempre na correlação de força local. Então, em alguns lugares, em algumas coalizões, vai ter gente que sabe de saúde. Em outras ocasiões, predominantemente, acho que no conjunto dos municípios, que não fazem nem ideia do que é SUS. Vale tudo nessa história. Então, dentro disso, a sustentação de CONAS, CONASEMS, COSEMS tem sido dupla. Tem sido de organizar um pedaço que, por ser particular, bota algumas pessoas em certos arranjos, e aí, conforme o arranjo, Dadá colocou isso de uma maneira muito clara, isso pode facilitar mais ou dificultar mais. Isso pode caminhar numa direção ou noutra. Mas isso é inerente ao jogo político instituído. Eu estou usando a palavra, não quero falar em neo-institucionalismo, porque não gosto de nada. O instituído. Tem uma instituição, institucionalismo é, tem uma instituição, e a instituição joga no jogo de uma maneira extremamente importante. Por que isso é significativo para o debate? Porque a tripartite, sem ata, definiu o apoio. Sem ata é golpe. Sem ata, a gente não consegue analisar. Sem ata e sem pauta. Sem pauta. O tema não estava na pauta. O pauta é indicado num pedacinho, assim como se fosse informe. Leandro, parece que é informe. Mas com uma minuta de portaria. Que a gente fica sem saber se ela foi aprovada. Mas uma minuta de portaria e que o manifesto depois e os relatos do que aconteceu que a gente tem configura a tripartite concorda com isso. Veja, isso muda, porque tipo, não é Inês é morta, mas tem aí um pedaço que é a institucionalidade de sustentação do SUS
com bons olhos isso, que talvez não seja, como numa primeira olhada, uma proposta do ministro, embora o documento, a Dadá faz uma análise muito boa, de que tem aí um cheiro de escavação retórica para seduzir um auditório, mas tem aspirações antigas. A ideia que existem em gestores, no CONAS, em vários gestores municipais, em vários gestores estaduais, uma aspiração antiga por uma outra forma, talvez faça sentido. Se a aspiração antiga é por essa forma, porque entre a aspiração antiga e a forma apresentada é o hiato onde a retórica do Ministério se junta com a tripartite, me parece. Mas estamos lidando com uma coisa posta na mesa. Não estamos lidando com uma coisa em debate. Tem um debate, mas tem aí um dado posto na mesa de uma maneira categórica. O manifesto do... Aí não vou comentar, porque o Dedé já fez uma... Né, ele coloca uma outra posição, e não é à toa, eu fico muito feliz de ver o COSEMB do Rio de Janeiro com mais prudência, com mais cautela. Vamos lá, vamos separar, porque a gente... Mas a gente está sozinho, a gente está isolado, parece que já ganhou. Essa é mais ou menos a ideia do ponto de vista disso. Então, primeira linha institucional já definiu isso. Segunda linha de argumentação que eu queria colocar, como chegamos a isso? Né? Porque eu acho que é importante a gente ver que na lei orgânica, lá atrás, o que foi aprovado, mas nunca vigente até hoje, definia formas de repasse de recursos com critérios que tomariam em conta a epidemiologia, o caráter demográfico, etc. Inclusive um artiguinho que foi, como é que se diz? Revogado? Revogado. Na lei 141, a complementar, que dizia lá, não foi vetado pelo Collor, que dizia lá, enquanto os critérios não forem estabelecidos, pelo menos metade das transferências dos recursos do governo federal para municípios e estados serão transferidos em base per capita. Nunca aconteceu, até ser revogado na 141. Porque a 141 faz uma lei complementar, enfim, acho que aí vai definir, então não precisa mais. Acho que inclusive a retirada aparentemente foi formal, só que não. Mas enfim. Então, quando começa o movimento dos anos 90, e aí a 993 faz a diferença, começa a haver um processo de como é que a gente faz acontecer. É interessante que a ousadia de fazer cumprir a lei evocava dar conta de um processo de gestões municipais assumindo responsabilidade e de organizar um pouco o fluxo de pagamento com essa história. E inventou a ideia da habilitação e de modalidade de gestão que orientou toda a era das noves até o pacto. Muito bem. Quando faz isso, começa de uma maneira eficaz as práticas da cenoura, como se coloca, e começam as práticas de usar a coisa financeira, a possibilidade de repasses como atrativo para a adesão de determinados gestores municipais a determinados propostos. Então eu queria chamar a atenção que a construção do SUS é devedora desta estratégia. Gente, eu posso criticar a estratégia ou não criticar a estratégia, mas reconhecer que foi com induções financeiras do governo federal que o SUS chegou onde está, para bem ou para mal. Então, na DOB 96, a conjugação conjuntural de uma tripartite, que o Dedé descreve como inteligente, com uma postura de condução, com uma condução forte de política do Ministério, não para destruição do SUS, nesse tipo de coisa, gerou uma mudança de patamar. Gente, para dizer da mudança de patamar, olha, é feito, eu não estou preocupado. Gerou um debate muito grande, o SUS esculpido a golpes de portaria, são as ilegalidades da 993 e da 996, elas são ilegais diante do texto da lei, só que a lei não conseguia ser aplicada. Então, é de uma lei inaplicável, essa que era a situação. Aí tinha gente que botava a lei, olha, é ilegal, não pode, etc, etc. O debate a todo público está colocado, teve gente que, então, tem um debate.
Mas com o debate, não estou querendo entrar nesse debate, nem me é o seguinte, quando chega a 2000, você tinha 99,5% dos municípios aderidos à gestão, assumindo alguma coisa. Quando você recebendo fundo a fundo. Quando você vê em 98, a continha era pífia, era muito menor do que isso. Então, essa coisa é concreta. Então, cenoura funcionou. Doa a quem doer. Porque senão a gente deixa de pensar nos dispositivos e mecanismos da operação da política. Então, eu também fujo que nem o diabo da cruz de ideias de políticas baseadas em evidências. Ou seja, eu não quero concluir daí que incentivos funcionem, nem tirar o aprendizado, mas é dizer o seguinte: funcionou. Portanto, a gente tem alguns lados da história, mas funcionou muito, sobretudo nos pequeníssimos municípios, porque pautou. Então vai receber tanto, recebe mais R$16 por capita se conseguir fazer saúde da família com 100% de cobertura. Então, isso, mas como é que faz? Está aqui, assim. Ou seja, isso fez com que se produzisse não só a transferência fundo a fundo, mas um elemento importante que diz respeito à construção do modelo de atenção básica. Então, imaginar que os gestores assumiram o modelo de atenção básica de saúde da família porque se convenceram da importância disso ou má fé ou ingenuidade. Quer dizer, foi crucial o caráter indutor das políticas colocadas nessa época para os efeitos que aconteceram. Então, de um lado, você tem uma lei que a lei orgânica, ela defendia uma forma de repasse que é o sonhado. Um dos argumentos do SUS legal finalmente vamos ousar cumprir a lei. Quer dizer, aliás, outra lei no meio do caminho, né, que dá mais base para essa retomada. Então é engraçado que o fundamento do SUS legal é a Lei 141. Uma lei que a necessidade dela veio pela Emenda Constitucional 29, né? E quando a Emenda Constitucional 29, Felipe me corrija se eu estiver errado, foi falando lá sobre as coisas, diz: a lei estabelecerá os critérios de repasse do recurso. Então tem que ter uma lei que estabeleça esse treco, né? E a lei custou muito a sério. Uma curiosidade de analítica gente, onde é que a discussão da lei estava entre a Emenda Constitucional 29 de 2000 e 2012, certo? Então, é um silêncio de debate, a gente não... então, de repente, aparece essa lei, e essa lei vai definir os critérios serão pactuados na tripartite, aparece. Portanto, a tripartite, apoiando, tem o respaldo legal do que está instituído para estabelecer o que acha adequadamente. A gravidade é essa. Nós não estamos lidando com uma coisa de, assim, pode dar em nada, não. A retórica é uma retórica que pode dar em nada, entretanto, o arranjo está plenamente consoante. É possível alguém sustentar um discurso que esse SUS é legal. Ok? Acho que isso que é importante de colocar. Agora, de onde vem? Quando a gente olha, eu estava olhando a minuta da portaria e achei estranho que a minuta da portaria tem uma frasezinha que vai sumir. A frasezinha que vai sumir é uma frasezinha que diz assim: ficam proibidos novas caixinhas. Eu acho que não é de caixa 2 que está falando. Então, assim, quando eu leio isso... Então, assim, quando se coloca, o que eu vejo nisso? Uma retórica de reação às caixinhas. A retórica de reação às malditas caixinhas. Gente, eu acho que dá para traçar uma origem dessas questões desde 90, quando exatamente aumentando a capacidade de indução pactuada do governo federal, algumas gestões municipais pulam. Estou me lembrando de Angra dos Reis, que estava trabalhando uma perspectiva de construção
de uma rede de atenção básica com modelo de clínico, pediatra, enfim. Estava trabalhando com isso, avançando do ponto de vista disso. Aí aparece a 996, e aí aparece com isso, vai ter mais dinheiro, se mudar, muda para a saúde da família. Então desmonta a rede constituída e monta. Isto produziu em alguns um ressentimento, uma coisa, gente, como é que pode o governo federal se intrometer no governo municipal? Alguns, estou me lembrando do governo do Rio Grande do Sul, quando entra as nobres, que estavam produzindo e trabalhando sobre construções de uma regionalização que não era do modelo da NOB. E aí, quando o Rio Grande do Sul manda a proposta, foi um dos primeiros estados a colocar, simplesmente não encaixava. Então o Ministério da Saúde ficava em apuro, não pode encaixar um negócio desse que é completamente diferente. O reconhecimento se deu na eleição do Lula, que esse cara ganhou, então peraí, vamos rever. Gente, ou seja, tem aí uma tensão, porque a indução se faz para todos. Se ela é fundamental para aqueles que têm baixa capacidade de governo, ela era intromissão ou vista como por outros. Não é à toa, Vitória da Conquista, me lembro, Roseli, eu estava lembrando, experiências inovadoras, projeto que Roseli teve quando era no Ministério, um levantamento de várias experiências inovadoras, lembrando do SOLA, Vitória da Conquista, como é que ele construiu uma rede com 34 municípios, que as pessoas, qual é o milagre, qual é o mistério, enfim, eu até teve analisando e contando, não é à toa que este sujeito que desenvolve uma experiência, quando chega na Secretaria de Atenção à Saúde, lugar que Dadá em outro momento tinha ocupado, ele faz uma portaria, é tudo gestão plena, vamos acabar com esse negócio, vamos entrar na era do marketing. Então, porque tem um lado ressentido dos mecanismos de indução, e aí a sensação que dá é que chegou a hora da vingança. É isso que eu leio no pedacinho da história, ou seja, hora de vamos acabar de vez com essa questão. Qual é o problema? O problema é que isso remete a um vazio. Isso não resolve. Aí diz que tem que ter uma lei de transição, tem 3 itens indicados da lei de transição. Não vou entrar no detalhe, não quero me alongar disso, acho que a gente pode depois discutir no debate. Tem um vazio. Se coloca o planejamento ascendente, se coloca que tem que ser o planejamento, uma ideia dessa história. Qual é o vazio? Primeiro, que planeja? Gente, confiar em planejamento? Que história é essa? Eu, que ensino planejamento há algum tempo, diria, nunca confie. Tem que ver que planejamento é feito, como o Dadá coloca, se ele é feito com inteligência, se ele é feito com pensamento, ou se ele pega os indicadores e coloca. Porque nos indicadores traveste-se as políticas. Então, se a gente não é capaz de reconhecer a política que se traveste no indicador, você escolher indicador não adianta de nada, efetivamente. Então, ou pior, adianta no sentido que está colocado. Então, não é simples nessa história você apostar num planejamento. Que planejamento se aposta? Vazio. Como se distribuirão os recursos? E aí, que a tripartite tem que pactuar é o que está dado. Mas essa pactuação é central, porque conforme o estado da arte, o que está em jogo é quem vai perder o dinheiro. Vai faltar aonde? Essa é a questão fundamental. Esse debate não é derivado da mudança. A mudança abre um jogo. O jogo que ela abre, o que você pode dizer é o seguinte: olha, não pode reduzir a atenção básica. Nos critérios, você pode criar um critério que já é per capita, o seguinte: não pode tirar da atenção básica. Não pode, e não seja, não na caixinha contábil, mas no volume geral dos recursos, você pode fazer uma coisa como essa. Então, qual é o problema? O problema é que a gente está diante de uma proposta que substitui mecanismos de indução financeira que produziram efeitos por uma forma de planejamento que vai ser. Minhas indagações, que eu acho que tem que ser, primeira questão, os tais planejamentos vão ser pactuados? A ideia de planejamento ascendente me faz arrepios. Porque se todo município fizer o seu, se não tivéssemos restrição orçamentária, nós não iríamos para o paraíso. Nós viveríamos fragmentações extremamente